Pessoal, agora a gente vai passar efetivamente para o outro lado da análise. O lado da análise fundamentalista, que olha, como o nome já diz, os fundamentos daquele movimento, daquele setor, daquela alta, daquele comportamento de preços e o que a gente precisa para começar esse tipo de análise. É saber como está o mercado, os dados de mercado, o que está acontecendo de notícia, o que está para acontecer, principalmente, né, quando a gente fala de análise, como a gente já falou antes, a gente está falando sobre expectativa e não o que já está no preço, não o que já aconteceu. Então, uma parte muito importante da análise fundamentalista é olhar projeções, olhar dados não só que já estão na conta, mas olhar daqui para frente o que está para acontecer. Para isso, a gente precisa começar de algum lugar. A gente não pode começar direto montando um modelo complexo de análise fundamentalista, etc. A gente precisa começar tendo um entendimento da situação do mercado. Por que aquele mercado está agindo de certa forma, tá? E para isso a gente vai ter que começar do beabá. O que é o beabá? A gente entender notícias desse mercado. Então a gente vai falar aqui de notícias, fontes de notícias, dados de mercado, a gente vai falar sobre fontes de informação e a gente vai falar de eventos. Quando eu falo eventos, preste atenção, eu não estou falando sobre uma conferência, sobre uma grande palestra, eu não estou falando sobre isso. Eventos, a gente está falando de acontecimentos, tá? Fatos desse mercado. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas das fontes que eu uso para notícias, tá? Que vai ser o nosso primeiro passo aqui nesse novo tipo de análise, nesse novo olhar para o mercado, nesse novo olhar para os preços, diferente do que a gente já viu com análise técnica. Tá? O primeiro site que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, acho que alguns de vocês já devem conhecer, é o site mais antigo, mais famoso, mais confiável de notícias de cripto, que é o CoinDesk, tá? Ou a CoinDesk, alguns chamam de outros, já não importa. Tá? Mas o CoinDesk é o site aí, talvez a principal referência, o site número 1 de notícias para o mercado de cripto. Eu estou no site em inglês, obviamente você pode botar aí direto no seu Google Translator, no seu browser, no seu tradutor, para você já ver as notícias em português. Geralmente você consegue ler bem quando você bota no Translator. Mas aqui a gente já tem direto uma notícia aqui da Coinbase, esse aqui é o CoinDesk de hoje, temos uma notícia aqui da Coinbase, que vai lançar sua própria seguradora, sua empresa de seguros, uma notícia do app Fold, do aplicativo Fold, que vai fazer algum tipo de parceria com Whole Foods, supermercado americano, e com a rede Starbucks de café. Visa vai colocar um investimento numa empresa de custódia de cripto, que é um setor que está crescendo muito. Aqui uma notícia mais técnica sobre preço de Bitcoin, comportamento recente de preço, e por aí vai. Então, diariamente você tem aqui no mínimo umas 3, 4 notícias muito importantes. Então vamos supor que você seja um cara muito ocupado, você tem pouco tempo para se atualizar. Minha sugestão, entra aqui no CoinDesk, lê pelo menos as 3, 4 primeiras notícias. Eles também têm um newsletter, então dá para você receber no seu e-mail. Quem não fala inglês, quem não lê inglês, não tem problema. Joga no Google Tradutor, no Google Translator. Se inteira do que está acontecendo no mercado. Esse é o primeiro passo. Tá? Não é só isso, claro. Mas justamente para quem tem menos tempo, faz pelo menos esse passo diariamente, tá, gente? Mas um site legal que também tem bastante informação, que é bem antigo, tem muita credibilidade, é o Cointelegraph. Tá? Esse tem versão em português, eu estou aqui na versão em inglês, mas as notícias geralmente são as mesmas ou quase as mesmas. Tá? E eu já vi aqui de cara uma notícia relevante. Tá? Por que a gente vai acompanhar a notícia? Justamente para pegar as coisas logo quando elas saem. Para também ver análises, comentaristas falando o que acham do mercado, alguns assuntos também sobre blockchain, que a gente tem que ficar inteirado também. Então eu olhei aqui agora, apareceu há pouquíssimo tempo, não sei por que sumiu agora, mas nesse slider aqui apareceu uma notícia interessante do Charlie Lee. Tá? Quem é o Charlie Lee? Ele é o criador do Litecoin. Eu ainda vou falar sobre outras criptos além do Bitcoin, mas o Charlie Lee colocando um comentário aqui sobre esse mercado de Litecoin, sobre o halving que vai ter em Litecoin,
enfim, algo que a gente precisa ficar também por dentro. Deixa eu ver se eu acho aqui embaixo a notícia. Qualquer coisa a gente coloca ali no buscar e acha rapidinho. Então tem bastante coisa aqui, ele tem essas artes aí, essas ilustrações são bem legais. Então vamos aqui, achei a do Charlie Lee, tá? Então de novo ele foi o criador do Litecoin. Tá, Charlie Lee, no próximo mês o halving vai ser um choque, eu já expliquei em outro capítulo aí o que é o halving. O halving vai ser um choque para a mineração de Litecoin. Então uma notícia específica aí de Litecoin, contando aqui a história, o que o Charlie Lee está pensando sobre isso. E aí a gente começa a ficar com um repertório maior sobre o que está acontecendo com cada moeda, e a gente vai juntando uma informação com a outra e vai começando a ter elementos para a gente fazer a nossa própria análise. De novo, aqui a gente não está querendo dar o peixe para vocês, a gente está querendo realmente ensinar vocês a pescar. Então, o que a gente está passando aqui? Como você começa a formar a sua opinião? Como você começa a formar a sua visão, seu view, é o termo que o pessoal usa lá fora, seu view do mercado, seu market view. Tá? Isso é o mais importante. Então, Cointelegraph, outra fonte importante de notícia para quem está querendo pegar no primeiro momento que sai uma notícia aí legal e ficar bem em cima do lance. Tá? Agora a gente vai ver também algumas fontes, alguns sites nacionais, tá? Um bom site nacional é o Portal do Bitcoin, tá? O Portal do Bitcoin é uma fonte também com bastante credibilidade no mercado brasileiro. Agora a gente já está falando de sites que têm informações, algumas delas são até adaptadas de sites lá de fora, muitas são que eles mesmo são dos jornalistas deles, né? Da equipe deles, do Portal do Bitcoin. Né? Eles pegam também comentários de pessoal de mercado, de outros de exchanges. Então eles fazem um trabalho bastante legal sobre o que está saindo aí no mercado brasileiro e também algumas coisas do mercado lá fora. Tá? Então vamos pegar uma notícia aqui agora. Tá? Saiu aí no dia 8 de um economista, Aldo Luiz Mendes, ex-diretor de política monetária do Banco Central, então vamos sublinhar aqui o ex, né, ex-diretor, falando aí criptomoedas são uma ameaça ao sistema financeiro tradicional, diz ex-diretor do Banco Central. Vamos ver o que ele quer falar, o que ele quer dizer com isso, né? Por não serem emitidas por autoridade central, nem serem controladas ou fiscalizadas, elas têm grande risco reputacional. O anonimato das moedas dessa natureza traz risco. Então aquela ladainha que a gente já viu desde o começo aí do Bitcoin, os caras aí metendo pau e tal, muitos deles depois se convertem e passam a ser grandes fãs de cripto e até às vezes descobrem que algum grande amigo, ou até o filho, alguém, um sobrinho já está no mundo de cripto, começa a aprender e tal, e vê que não é essa ameaça e simplesmente é algo que tende a ser uma revolução realmente e até uma evolução do que a gente vê hoje quando a gente passa a pensar de forma mais descentralizada e quebrando alguns paradigmas. Né? Então, enfim, só quis dar um exemplo de uma notícia que essa não é necessariamente uma notícia que a gente chama um market mover, algo que vai impactar o mercado, né? Mas isso aí vai acrescentando para o seu repertório, como eu já chamei aqui, o seu repertório de conhecimento do mercado, e isso é muito importante. Outro site que a gente sempre gosta de olhar é o Criptofácil, né, anteriormente chamado de Criptomoedas Fácil. Então, um site também antigo, um site que tem umas matérias bem legais, notícias, também algumas notícias de fora que eles adaptam, pegam algumas informações de fora e também ficam em cima do lance do que está acontecendo no mercado brasileiro. Tá? Então vamos olhar uma notícia aqui que é interessante. Essa talvez seja uma notícia um pouco mais relevante aí de mercado. Um usuário na exchange Binance, a gente já falou da Binance, ou Binance, alguns chamam de Binance, outros de Binance, fez uma venda de 7.350 bitcoins, tá? Numa questão aí de 20 e poucos minutos, tá? Na ordem de grandeza de quase 100 milhões de dólares,
no livro da Binance, no order book, a gente já viu o conceito de livro de ofertas, o order book no livro da Binance, colocou ali para vender na maior, tá? E vendeu aquilo ali, tomaram dele. Então, quer dizer, o mercado está com esse apetite. Óbvio que nem é apesar para uma ordem só, é um valor muito grande. O mercado de criptomoedas, ele trada bilhões de dólares por dia. Então, apesar de ter um impacto ali momentâneo, temporário, não vai ser algo que vai levar o preço do Bitcoin muito para baixo. É claro que a gente sempre tenta, e aí é uma coisa que a gente vai ver em outros cursos, fazer o tape reading, ou seja, ler tentar interpretar informações que estão aparecendo ali no tape, né, nos trades que saem, de baleias principalmente, as maiores ordens. Você começa a mapear isso é mais uma arte também do que algo exato, mas tem gente que procura seguir esses movimentos aí maiores, essas grandes baleias. Mas enfim, é um assunto um pouco mais avançado, não é para esse curso introdutório. Aqui eu quis mostrar realmente mais uma fonte de notícia, o Cripto Fácil, ele está sempre aí colocando algumas notícias boas, algumas análises, então é sempre importante a gente acompanhar esses mercados. Aqui tem as mais lidas, um negócio bem legal. Então, assim, sempre ficar bem por dentro do que está acontecendo. Uma outra coisa que eu faço, tá? E aí isso aí vai um pouco do gosto de cada um, né? Eu geralmente eu dou uma olhada no Google. Eu vou lá no Google. Quem quiser ir no Google Nacional, ótimo. Quem quiser ir no Google Gringo, ótimo. Vou em Bitcoin. Às vezes eu vou em alguma criptomoeda específica, tá? E eu vou em notícias. Eu vou em notícias e eu vejo ali quais são as principais notícias que o Google está pescando para a palavra Bitcoin. Tá? Então, muitos são de sites aí que eu já dei a dica, ó, Criptofácil, alguns do Guia do Bitcoin, que é outro site também. E aí você vai vendo o que o Google, o que está trending no Google sobre Bitcoin. Se eu quisesse colocar Ethereum ali, colocava, blockchain, colocava, Tether, colocava. Então, assim, outra coisa legal para a gente começar a coletar informações para acrescentar aí no nosso repertório e a gente está sempre por dentro do que está acontecendo no mercado. E é nisso que você começa a criar a sua visão, você começa a criar a sua própria opinião de como o mercado está. Então, falando de notícias, tá? Dei aí algumas fontes, claro que não são todas, com o tempo você vai descobrindo suas próprias fontes e até, de repente, olhando sites de opiniões e de blogueiros, principalmente lá fora, a gente tem muitos caras que dão opiniões de mercados que são muito interessantes, tá? Eu vou deixar isso também para um outro curso mais avançado, mas eu já dei aí, enfim, 4 fontes de notícias que são importantes, e a gente tem também o próprio blog da Flow BTC, que a gente bota algumas coisas ali que saem, enfim, algumas análises, algumas reportagens. Então a última aqui que a gente colocou não é um negócio que a gente bota muito, a gente faz uma curadoria e das coisas que são mais importantes. Então o último texto que a gente colocou foi da Libra, criptomoeda do Facebook, algo que está mexendo no mercado. Tá? Então para quem acompanhou a história da moeda do Facebook, a Libra, né, trouxe aí um pouco mais de confiança nesse mercado de cripto, também trouxe algumas questões, tá? E lá fora a gente está começando a ver os reguladores se questionando e tentando entender melhor toda essa história da Libra, mas não vou me aprofundar muito nisso agora, tá? Então, assim, blog da Flow BTC também, e blogs de outras exchanges, enfim, como eu falei, com o tempo você vai aperfeiçoando e tendo as suas próprias fontes de notícias e de informações, tá? Então, isso para notícias é o primeiro passo. Para quem já está entendendo o mercado de criptomoedas um pouco mais, a gente vai entrar agora justamente na questão de fontes, e aí eu vou falar fontes de dados, fontes de informações, tá? E o principal deles, que a gente sempre faz referência, e quem está começando sempre começa a olhar esse site, é o blockchain.info. Tá? Aqui muita gente se confunde, acha que é o site blockchain, que isso é o blockchain, mas não, isso é um site que começou como blockchain, como um browser que lê as informações que estão no blockchain do Bitcoin. Hoje em dia ele já tem Bitcoin, Ethereum,
Bitcoin Cash, e ele traz bastante informação sobre o que está acontecendo nos blockchains e também o que está acontecendo em termos de preço, número de carteiras, enfim, tem muita informação aqui nesse site Blockchain Info. Para quem está começando, eu me limitaria realmente ao blockchain.info como uma fonte de dados. E ele tem aqui dados, tá? Para quem está no browser em português, ele vai aparecer como dados. Então tem fontes de preços, fontes de gráficos, os explorers, né, que são os browsers dos bitcoins. Mas vamos dar uma olhada aqui em gráficos. O que a gente tem aqui? Como é o preço do Bitcoin, né, o tamanho do bloco, 1.27 megabytes, quantas transações por dia, e também o mempool como está. O mempool é mais avançado, eu não vou falar sobre o mempool agora. Algumas estatísticas interessantes, quantos bitcoins já tem em circulação, gráfico de preço, capitalização de mercado, é um gráfico interessante. Então tem muita coisa aqui, gente. E óbvio que a gente não vai entrar uma a uma agora, tá? O que o pessoal olha bastante, principalmente quem está fazendo esse tipo de análise fundamentalista, tá? Coisas como, tá, número de transações por dia, tá? Que está aqui, 316 mil transações por dia. Ao final desse capítulo eu vou mostrar uma análise feita pelo Tom Lee, que é um estrategista, que já foi estrategista-chefe do JP Morgan, e fala bastante sobre criptomoedas, e ele estava com um call bem altista, logo quando a gente começou a sair do buraco, daquela faixa de 3.500, 4 mil dólares, ele começou com esse call mais altista, com essa opinião mais positiva do mercado de criptomoedas. E alguns dos dados que eles estavam olhando, a equipe deles, a equipe do Tom Lee, era justamente esse tipo de análise de números de transações, de números de carteiras novas. Esse tipo de coisa é muito importante, pessoal. Então, eu vou colocar aqui alguns dos gráficos que a gente pode olhar e acompanhar como uma sinalização positiva ou negativa, tá? Então, a gente vê aqui hash rates, tá? O hash rates, para quem não sabe, ele é importante para a gente acompanhar, que ele mede realmente o poder computacional da rede blockchain, no caso a gente está falando de Bitcoin, como um todo. Então, existe uma correlação positiva do hash rate com o preço do Bitcoin. É 1 para 1? Não, não é 1 para 1, mas existe essa correlação e muita gente acompanha isso. Tá? Então aqui é um gráfico de hash rate, desse poder computacional da rede, a gente está vendo que ele vem subindo, né? E ele vem subindo aqui com uma boa velocidade, talvez coincidentemente, talvez não, também a gente está vendo a escalada de preços do Bitcoin aí recente, né? Então um dado interessante aqui você também pode botar os dados aqui para outros períodos, tá? E acompanhar períodos mais curtos ou mais longos, fazer a sua própria análise de comparação, etc. Então, dá para tradear Bitcoin olhando só para hash rates? Não, mas é um dos elementos. Também, assim como eu falei sobre o notícias, aqui a gente também está falando de um repertório maior para você acompanhar e ter aí, além do lado técnico, o lado fundamentalista também da coisa, tá, pessoal? Número de transações por dia, algo bem importante, que vale a pena acompanhar, tá? Então a gente está vendo o número de transações também aumentar, tá? Vou pegar um período um pouco mais longo, período de 2 anos aqui. A gente está vendo uma escalada gradual aqui do número de transações. Por que o número de transações por dia é bom para criptomoedas? Né? A gente está querendo ver o uso maior das criptomoedas. E se a gente está vendo o uso maior, consequentemente aquilo ali tende a se valorizar. Também não é imediato, também não é efeito imediato. Assim que você tem mais usuários, mais transações, você também vai ter um aumento de preço. Não, mas as coisas tendem a andar juntas e você soma aquilo ali também a mais uma coisa, mais um elemento na sua análise fundamentalista agora. Tá? Então depois eu também vou mostrar essa parte aqui, como eu falei, mostrando um exemplo de um analista, um estrategista, falando como ele está vendo esses dados. Tá? Para não parecer, só o Marcelo está olhando isso. Não, isso aqui analistas profissionais utilizam esse tipo de dados. É claro que eles colocam de uma forma mais científica do que olhar o gráfico. Então eles colocam realmente, fazem regressões, análises, estudos estatísticos disso.
tá? Então, número de transações por dia é outro dado aí que o pessoal olha bastante. Mas, enfim, a gente não vai entrar gráfico por gráfico aqui, obviamente. Eu queria só mostrar que, como fonte de informações de uma rede, o blockchain.info é bastante interessante. Quando você for olhar alguma outra criptomoeda, vamos supor que você queira olhar o Ether, do Ethereum, ou você queira olhar o EOS, né, EOS, você vai querer entender melhor aquele blockchain, qual é a situação daquela moeda, né, como é que está o hash rate, o poder computacional daquela rede, se está crescendo, como é que está o número de transações por dia daquela rede. Então até isso que eu mostrei aqui pode ser usado para várias outras criptos para você agregar aí no seu repertório de análise, tá, gente? Então, isso aqui é o que a gente vai falar nesse curso sobre fontes de dados e depois a gente vai ter continuações mais aprofundadas sobre como analisar esse tipo de informação até de forma quantitativa e estatística para você poder construir melhor a sua visão de mercado. Agora a gente vai falar de eventos. Como eu falei anteriormente, quando a gente fala de eventos em mercados, a gente está falando de acontecimentos, de fatos, tá? E quando a gente fala de eventos, principalmente a gente está falando de fatos que têm um impacto no mercado, tem um peso no mercado, seja positivo ou negativo. Esse nome eventos a gente vai continuar usando. Por quê? Porque ele é o termo certo, a gente quer que vocês aprendam o termo correto. Inclusive tem fundos de mercado nos Estados Unidos, por exemplo, que são chamados de event-driven. O que é o event-driven? São fundos que operam ações ou outros ativos focados principalmente em eventos. Tá? E também existem eventos corporativos, que é como quando, por exemplo, você tem uma empresa pagando dividendos, ou você tem alguma mudança na empresa, na estrutura societária da empresa, que também são considerados eventos. Tá? Mas vamos voltar para o nosso mundo de cripto e vamos falar que a gente tem de eventos aí relevantes em cripto. É claro que a gente não vai pretender aqui catalogar todos os possíveis eventos, mas tem alguns eventos que já são meio que certos de acontecer, tá? E a gente vai começar falando sobre eles. Um deles, tá, que a gente de tempos em tempos volta a falar, é o tal do halving. Eu mencionei isso num capítulo anterior. Tá? O que é o halving? O halving é justamente quando a recompensa pela mineração, tá? A recompensa, os bitcoins que o minerador ganha por fazer esse trabalho de mineração, ele é cortado. Tá? No caso do Bitcoin, para cada blockchain pode ser uma coisa diferente. Tem blockchains que inclusive nem tem halving. Tá? Mas no caso do Bitcoin, a cada 4 anos, a recompensa do minerador é cortada pela metade, em 50%. Tá? Ou seja, se agora a gente está tendo uma recompensa de 12,5 bitcoins, 12 bitcoins e meio por bloco minerado, tá? E pessoal, aqui a gente não está fazendo um curso técnico, um curso de blockchain, a gente até tem um outro curso de blockchain, que é um curso de 2 dias intensivo, tá? Que a gente fala muito sobre a parte técnica do Bitcoin e do blockchain, mas aqui, bem resumidamente, a cada 4 anos acontece o halving. O halving corta a recompensa do minerador pela metade, então atualmente a gente está em 12 bitcoins e meio e adivinha, quando vai ser o próximo halving? Ano que vem já, então em 2020 a gente vai ter um novo corte, tá? Novamente pela metade, então agora a gente vai passar para 6,25 bitcoins por bloco minerado, e lembrando, um bloco é minerado a cada 10 minutos em média, tá? Para dar uma noção aí para vocês de quanto que isso gera em receita aí para os mineradores. Então, atualmente a gente está em 12,5. Tá? Essa curva que eu coloquei aqui, pessoal, ela mostra justamente essa curva de emissão do Bitcoin. Tá? E como eu falei, outras criptomoedas têm outras curvas. Tá? Então, aqui, começando quando o Bitcoin começou em 2010, tá? E a gente teve o primeiro halving 4 anos depois e por aí foi, tá? Então cada quebra aqui nessa curva, tá? Dá para ver aqui levemente, ela representa aí justamente um dos momentos de halving, tá? Então a gente teve o último em 2016,
tá? Antes disso a recompensa estava em 25 bitcoins por bloco minerado, e aí a gente vai passar, e agora a gente passou para 12,5, e agora a gente vai passar ano que vem para 6,25. Por que que isso é relevante? Por que que isso é considerado um evento? E eu quero pegar esse negócio do halving porque é um exemplo perfeito de evento, tá? E tem toda a complexidade para o trader, tá? Que um evento traz. Então, nesse caso do halving, ele já é um evento conhecido, tá? A gente já sabe que isso vai acontecer. Isso aí, o mercado inteiro, praticamente todo mundo que opera criptomoedas, pelo menos quem opera criptomoedas mais sério, que é quem conta realmente para esse tipo de impacto, já sabe que esse halving vai ocorrer. Esse halving ele tem o potencial, né? O que ele traz? Ele traz uma emissão menor de criptomoedas, consequentemente, no longo prazo, uma escassez da criptomoeda, no caso o Bitcoin. E como eu disse, isso aí já é pré-programado, então ninguém ficou sabendo disso agora, tá? Então, aí entra a decisão do trader e a análise do trader, tá? Se a gente já sabe que esse fato vai acontecer, ele vai acontecer em dado momento no futuro, que ele não é preciso, mas ele é aproximado com um certo grau de confiança, então a gente já sabe que isso vai acontecer. Como você opera esse movimento, né, de um evento conhecido? Então, existe uma máxima no mercado, quem é mais antigo do mercado já sabe, que é buy the rumors, sell the fact. Tá? E o rumors aqui, a gente pode mudar isso aí, né? Em português a gente chamava de compra no boato, vende no fato. Ou seja, você antecipa, não importa a palavra boato aqui, não foca nisso, tá? Poderia ser compra a notícia, compra o evento, compra o que está vindo por aí e vende quando isso aí de fato sair. Então você antecipa, o mercado ele antecipa esse evento conhecido. Então pode ser que por exemplo, a gente está agora num momento de alta das criptomoedas. Isso aí teve esse papo do halving, né? Muita gente justifica essa alta recente pela aproximação maior do halving que só vai acontecer no ano que vem. Isso está certo ou errado? Ninguém tem essa resposta exatamente. Tem um impacto? Sim, tem um impacto. Quando o halving efetivamente ocorrer, o mercado vai subir? Provavelmente, no curto prazo, talvez não, porque isso já era sabido. Tá? Mas óbvio que no longo prazo aí vem toda a questão de escassez. E aí entra a questão mais fundamentalista, que sim, né, a gente já sabe que a moeda vai se tornar mais escassa no longo prazo. Tá? Então eu queria dar esse exemplo do halving aqui, tem um outro gráfico que eu achei legal. Esse gráfico aqui ele mostra numa escala logarítmica, né? Então assim, ele suaviza aqui os movimentos, porque ele está em escala logarítmica. Né? Então assim, a gente vê que o Bitcoin está numa trajetória de alta, tem as oscilações, mas ela é suavizada nessa escala. Tá? Quando a gente usa um período mais longo de tempo, onde tem uma oscilação muito grande do preço, a gente vai para essa log scale aí, que a gente chama em inglês. E a gente mostra aqui, cada cor é um período do halving, né? Então a gente teve aqui 2016, aí meados de 2016 o último, tá? E depois disso a gente tem aí nessa escala aí uma ascensão do Bitcoin, do preço do Bitcoin, e a gente vai ter aqui meados de 2020 o próximo. Então ele está fazendo uma projeção positiva, né, na análise desse analista, desse trader, tá, que a gente está seguindo essa trajetória, essa tendência de alta, acompanhando aí os halvings. Tá? Então esse é um exemplo de um evento que ele é sabido, ele é conhecido pelo mercado. Todo evento ele é conhecido, para ser considerado um evento ele tem que ser conhecido antecipadamente? Não. Tá? Existem eventos que têm impacto significativo no mercado e que eles acontecem de repente. Tá? Então eu vou citar aqui. Aí geralmente aí a gente entra numa área híbrida entre notícia e evento. Né? A gente teve em alguns momentos no passado proibições, né? Quando o governo chinês, por exemplo, proibiu a conversão da moeda, da criptomoeda para a moeda local na China, isso aí impactou o mercado negativamente. Isso foi um exemplo de um evento, tá? Não era esperado, tá? E que impactou o mercado. Isso também é considerado um evento. Teve um exemplo oposto no Japão, quando o Japão
oficializou as criptomoedas e as exchanges, né, e como meio de pagamento. Isso foi também um evento, tá? E foi um evento positivo, impactou o mercado positivamente. Tá? Então, outro exemplo aí de evento. Existem eventos que estão relacionados à parte da moeda, né, o blockchain da moeda, etc. Existem eventos que estão relacionados ao ambiente regulatório, existem eventos que estão relacionados a alguma coisa, alguma novidade, por exemplo, algum grande e-commerce ou alguma empresa grande começar a aceitar Bitcoin como pagamento. Isso geralmente é visto como um evento também. Tá, pessoal? Então, era isso para eventos. É claro que a gente não quer colocar aqui uma lista fechada de eventos, que pode, como eu falei, podem ser uma infinidade aí de situações, tá? Mas, para a gente fechar esse capítulo, então a gente viu notícias, a gente viu fontes de dados, informações, tá? E agora a gente viu a parte de eventos, e agora a gente vai partir para o próximo capítulo.